pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa mais um webinar. Queria avisá-los que esse é o último webinar do ano. Então, hoje estamos com um tema quente aí sobre gênero e mudanças climáticas. E avisá-los que os webinars voltam no mês de março, dia 3 de março do ano que vem, com uma professora Florença Amabile, da Universidade do Uruguai. Hoje a gente recebe a pesquisadora Andresa... Andresa, esqueci seu sobrenome. Silva. Ok. Então, um lapso aqui. Então, Andresa Silva, ela é formada em Economia pela Universidade de São Paulo, também é voluntária na Empodera Clima, organização internacional que trabalha com a interseção, né, entre gênero e mudanças climáticas. O seu trabalho final na FEA-USP explorou a aplicação da lei na Amazônia Legal no contexto de crimes ambientais. Recentemente, ela desenvolveu uma pesquisa sobre diferenças de gênero na percepção climática no Brasil, com bolsa do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Hoje ela apresenta o paper Diferenças de Gênero na Percepção da Crise Climática. Oi, Andresa, muito prazer em tê-la aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, todo mundo. Obrigada por aceitar meu trabalho. Fico muito feliz e lisonjeada de apresentar aqui. Enfim, acompanhamos webinars, sempre tem muita gente qualificada, professores, pessoas que estão fazendo mestrado, e eu só tenho a graduação. Foi um trabalho que eu fiz sem orientação nenhuma, então estou super aberta a feedbacks, críticas, enfim. Foi também um trabalho curto de 3 meses, então é realmente um trabalho preliminar, mas eu acho que traz alguns insights assim, de pesquisas futuras que podem ser desenvolvidas a partir do meu trabalho e de evoluções que eu posso fazer também. Vou então compartilhar minha tela, tá? Já começo falando que a minha apresentação ela é bem colorida, ela não é aquela apresentação tradicional, assim, acadêmica. Eu já apresentei, eu fiz ela no escopo da Empodera Clima, e como a gente trabalha com juventude, então essa questão de cores é muito presente, e também foi apresentado para um público um pouco menos acadêmico, público mais leigo, então já faço esse adendo aqui. Mas vamos lá. Essa pesquisa ela foi feita no meio desse ano, mas deixa eu só me apresentar aqui antes. Eu sou Andresa, a Lorena já fez uma introdução, não vou repetir muito, mas eu me formei na FEA em dezembro do ano passado. Eu me interesso muito por questões de mudanças climáticas, e recentemente eu comecei a trabalhar na Empodera Clima, que atua como uma plataforma de educação, trazendo artigos, conteúdo em audiovisual sobre gênero e mudanças climáticas em 4 idiomas, e também atuando como advocacy global. A gente já participou de 3 COPs, a gente está em diversos fóruns internacionais, como a ONU, parceria com o Fundo Malala e outras coisas que são bem relevantes, assim, apesar de Empodera Clima só ter 3 anos. E o Pedro aqui, que está aqui do lado, ele foi o responsável por todo o design da apresentação, toda a parte estética. Enfim, ficou super bonito. Já falei sobre Empodera Clima. Indo para a introdução da pesquisa, de fato, e trazendo um pouco mais sobre o contexto da pesquisa, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro eles fazem uma pesquisa, um questionário nacional sobre percepção climática, já tem 2 edições, é super recente, 2020 e 2021, perguntando, né, coisas como: você acredita no aquecimento global? Qual a causa do aquecimento global? Quão preocupado você está com os efeitos das mudanças climáticas? Então, depois que eles fazem esse questionário, eles abrem, mais ou menos ali no meio do ano, para um processo de bolsa, 5 bolsistas, para produzirem algum material com base nos dados, e é super à vontade. Você pode fazer um artigo acadêmico, mas você pode fazer um vídeo, um podcast, enfim, você só precisa utilizar os dados, e eu vi como uma oportunidade de aplicar um pouco do que eu aprendi na FEA, de econometria e tudo mais,
num tema que me interessa. Então, foi a partir daí eu apliquei, passei, apliquei pela Empodera Clima, mas eu fiz a pesquisa e tá aqui, vou apresentar para vocês o resultado. Bom, vou Oi, começar oi, Andresa. É a Paula, oh, tudo bem? tudo. Você vai falar um pouquinho dos dados, da metodologia da coleta dos dados? Vou falar um Tá. pouquinho. Ah, então tá bom. Não, porque eu fiquei curiosa só de saber como é que é a amostragem, tudo isso. Certo. Já adianto que a amostragem eles fazem uma amostragem representativa da população brasileira. São mais ou menos 2.600 entrevistados, todas as regiões do Brasil. Enfim, vou falar mais ou menos isso depois, mas qualquer coisa, se tiver alguma dúvida também, eu posso mandar o link também. Enfim, mais informações sobre. Legal, obrigada. Imagina. Então, a primeira coisa que é como as mudanças climáticas e as questões de gênero, elas se relacionam, né? À primeira vista pode parecer que são temas dissociados, mas na verdade eles estão muito conectados. As desigualdades de gênero, elas são mais profundas nos países em desenvolvimento, onde as mulheres são maioria, vivendo abaixo da linha da pobreza, e de acordo com o relatório da ONU, elas são mais vulneráveis aos riscos impostos pelas mudanças climáticas, especialmente aquelas mais pobres. Ao mesmo tempo, políticas desenhadas para lidar com assuntos ambientais ou climáticos frequentemente ignoram questões de gênero na formulação, né, da política. E aí, apesar dessas evidências, a literatura empírica que estuda a dinâmica de gênero ainda é limitada aos países em desenvolvimento, como os Estados Unidos e nos países europeus. Então, quando eu fui fazer o levantamento bibliográfico aqui, eu praticamente não encontrei nada assim de pesquisa nacional sobre o tema, até porque os dados são recentes. Esse questionário que o ITS faz, ele é basicamente uma tradução do questionário que o Programa de Mudanças Climáticas de Yale faz nos Estados Unidos anualmente há muitos anos, né? Então, acabou que as perguntas e tudo mais tinham me possibilitou fazer uma pesquisa que conversa com a literatura desses países. E aí, esse artigo que eu fiz, eu vou mandar o link depois no chat, ele procura contribuir com os primeiros passos da pesquisa sobre gênero e mudanças climáticas no sul global, olhando especificamente o Brasil. E aí, dessa forma, o principal objetivo foi avaliar a diferença de gênero na percepção climática no Brasil, utilizando esses dados recentes do questionário que se chama Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros, e que foi, né, encomendado pelo Instituto de Tecnologia ao IBOP, se eu não me engano, em parceria com o Programa de Mudanças Climáticas da Universidade de Yale. E aí foram testados 6 argumentos teóricos, que depois eu vou passar por eles, especificamente cada um deles, sobre as diferenças de gênero em conhecimento científico, preocupação e proatividade ambiental, através de modelos econométricos de análise multivariada, especificamente modelos de mínimos quadrados ordinários e regressão robusta. Os dados, eles apontam que as mulheres brasileiras elas têm menos conhecimento científico sobre as mudanças climáticas do que os homens, e elas tendem a subestimar também mais o próprio conhecimento. Por outro lado, elas são significativamente mais preocupadas com os efeitos e mais proativas. Depois eu vou definir bem o que é essa proatividade ambiental. Tem muito a ver com engajamento em questões relacionadas ao tema. Então, esse é um pouco da motivação. Esse quadro aí à direita nesse slide, ele ilustra um pouco qual que é a dinâmica da desigualdade, como a desigualdade atua sobre com viés de gênero no que tange mudanças climáticas. Então, a gente tem um aquecimento global que gera efeitos extremos, exemplo, inundações, secas prolongadas. Esses eventos extremos geram impactos negativos, mas, sobretudo, impactos mais negativos sobre grupos mais vulneráveis, que têm menos capacidade de se proteger. Aqui cito mulheres, minorias étnicas, pessoas com deficiência, e esses impactos que a priori são ambientais, no primeiro momento são ambientais, eles se tornam, por conta dessas desigualdades, desastres sociais também. Então, você tem aumento de vulnerabilidade desses grupos, né?
E aí agora eu vou passar um pouco sobre o que a literatura fala sobre cada um desses 3 pontos que eu falei: conhecimento científico, preocupação e proatividade ambiental. Então, esse Hayes e Tarek e McCreight, eles trazem um pouco sobre como meninos e meninas são educados, né? Os homens, eles são estimulados a aprender mais sobre as ciências, a matemática, enquanto as mulheres, elas são mais estimuladas ou ensinadas a atividades relacionadas a cuidado e a valores como compaixão e altruísmo, né? Então, não é só tem um conhecimento ali da educação formal, mas também tem esses valores, né, esses valores mais subjetivos. As garotas, por isso, elas vão tender a ter menos confiança em suas habilidades científicas e de matemática, como eles colocam, e menos expectativas de sucesso e interesse nessas áreas. No final, a gente tem meninas e mulheres que confiam menos na ciência para resolver problemas. E aqui vale destacar que, apesar do homem, eles colocarem que os homens como tendo maior conhecimento científico, quando eles dizem também que eles têm uma educação menos ecológica, ou seja, eles veem a natureza sob um ponto de vista de como se ela fosse uma commodity a ser explorada e a ser dominada ali pelo patriarcado, vamos dizer assim. Enquanto, depois eu vou falar mais, mas as mulheres vão ter uma visão um pouco mais altruísta, mais sobre a natureza, uma visão até de que a Merchant, em 1990, vai falar sobre uma similaridade de luta entre o movimento feminista e o movimento ambientalista. Depois eu vou explorar mais esse ponto. A partir dessa literatura daqui, eu vou testar 2 hipóteses. A primeira hipótese é de que as mulheres, com base nesses dados, elas vão apresentar menos conhecimento científico sobre as mudanças climáticas e que elas vão subestimar mais o próprio conhecimento, mais do que os homens. Esse é a primeira seção. Depois a gente vai para a preocupação e proatividade ambiental. Vou passar aqui um pouco pela literatura também. McCreight, 2010, ele traz o argumento da socialização de gênero, né? Os meninos são introduzidos a um conceito de masculinidade associado à competitividade, independência, à razão acima das emoções, controle e objetividade. E as meninas são ensinadas a serem mais cooperativas, empáticas, compassivas e desenvolver um senso de cuidado pelo próximo. E esse senso de cuidado, ele vai explicar ali um pouco da preocupação pelo coletivo. E aí elas também são, e por isso faz com que elas sejam mais engajadas em atitudes a favor do meio ambiente. Aí, o segundo artigo aqui nesse slide, ele traz uma outra hipótese, que é a hipótese da segurança, de que as mulheres elas se preocupam mais com os homens, no geral, quando a gente analisa aspectos gerais, mas só que só marginalmente. Esse maior gap de gênero na preocupação, ele acontece quando se trata de ameaças ambientais empiricamente indeterminadas ou coisas mais específicas relacionadas à saúde ou à comunidade local. Por exemplo, um evento nuclear, né? Então, o gap de gênero é muito maior nesses casos do que quando a gente analisa uma preocupação geral com o planeta, com as mudanças climáticas. E outra hipótese também que ele traz é o da relevância econômica, que os homens eles se importam mais com a economia do que o meio ambiente, naquele trade-off ali de economia e meio ambiente, e que economia e meio ambiente são inversamente, a preocupação com essas 2 coisas são inversamente proporcionais. Aí, o que eu tinha falado sobre a Merchant, né, da questão do movimento feminista e do movimento ambientalista, ela fala o seguinte, os dois têm uma similaridade na questão da busca pela igualdade. Enquanto as mulheres elas estão lutando contra restrições sociais e econômicas impostas pelo patriarcado, a natureza ou os ambientalistas estão lutando contra a exploração também por esse mesmo patriarcado da natureza. Então, por essa similaridade de luta, ela explica também uma maior adesão das mulheres ao ambiente, à luta ambientalista, a empatia maior com essas questões, com as questões ambientais.
E por fim, Reis e Tarek também, em 2000, eles trazem que, embora é muito interessante isso, e eu verifico também no resultado da minha pesquisa, que embora eles tenham níveis de conhecimento científico diferentes, né, embora eles difiram no nível de conhecimento científico, isso tem pouca importância em atitudes ambientais. Assim, e é muito interessante que isso aparece nos resultados. Assim, o nível de conhecimento científico ele não, ele tem, ele é pouco, ele tem menos importância para determinar quão engajado você vai ser com a causa. O que mais determina é preocupação, de fato. Quanto mais preocupado, mais engajado, do que quanto mais conhecedor sobre o que é aquecimento global, o que é efeito estufa, mais engajado. E enfim, por isso tudo que eu falei aqui, surgem mais 4 hipóteses, que eu também vou testar. A hipótese 3, de que as mulheres apresentam maior preocupação sobre as mudanças climáticas em relação aos homens. A hipótese 4, de que elas são mais proativas e engajadas ambientalmente. Hipótese 5, de que elas apresentam maior preocupação com os efeitos específicos das mudanças climáticas, com a saúde e a comunidade local. E a hipótese da relevância econômica, de que elas vão tender mais do que os homens a privilegiar a proteção ambiental do que a economia. E aí esse slide seguinte, ele basicamente sumariza, que é uma cópia de um quadro que tem nesse paper que está aqui em referência nesse slide. É um pouco do argumento da socialização de gênero, né? Então você tem ali a mulher como papel de cuidadora, o homem como um papel de chefe da família, eles internalizam esses papéis, tornando então ali mulheres com orientações mais altruístas, homens com orientações menos altruístas. Claro que a gente tem ali contextos socioculturais que vão impactar quanto cada um vai ser mais ou menos altruísta, mas na média a gente vai ter um reflexo de que a maior preocupação ambiental ela vai se apresentar, ela vai ser demonstrada mais por mulheres do que pelos homens. E aí, eu trago aqui, na verdade, eu fiz esse slide com texto brasileiro, mas não tem nenhuma referência de paper brasileiro, mas é mais para falar assim, é mais para trazer alguns outros pontos que eu não estou testando, que eu não estou testando no artigo, e que podem explicar um potencial resultado super diferente da literatura. Exemplo, que as mulheres são menos preocupadas ou que não existe diferença de gênero. Vou passar por cada um deles também. Knight, 2019, ele fala assim, ele traz a hipótese da vulnerabilidade, de que as mulheres, elas vão, por elas serem mais vulneráveis, né, estudos mostram isso, aos efeitos das mudanças climáticas, elas vão ter uma maior percepção de risco e por isso elas vão se preocupar mais sobre as questões ambientais, porque elas têm uma percepção de risco maior. Só que existe um outro ponto também que eu não escrevi aqui, da hipótese da vulnerabilidade, que é o seguinte: em um contexto social em que você tem, em uma sociedade, uma comunidade que é muito vulnerável ao efeito de algum desastre, enfim, aos efeitos climáticos no geral, a percepção de risco é tão clara para todos que você não vai encontrar um gap de gênero na preocupação, porque o risco é muito claro. Então, a questão da vulnerabilidade, ela pode atuar dos dois lados aqui. Um outro ponto também é que nesse artigo no segundo artigo, do McCreight, do Sandstrom, 2013, eles levantam no início a hipótese de que um país com alta igualdade de gênero, exemplo, Suécia, em termos de direitos, você não teria um gap de gênero tão grande na preocupação ambiental. Só que o resultado é totalmente oposto, assim, e eles olham uma série tipo de 20 anos, se eu não me engano, de dados, e eles encontram um alto gap, mesmo sendo um país com alta igualdade de gênero. O que é que explica isso? O que
o que o Schwartz traz é que grandes níveis de igualdade, na verdade, aumentariam o gap da percepção de gênero. Baseado em quê? Esses países, como a Suécia, por exemplo, eles definem como países pós-materialistas, em que impera muito a autoexpressão, as pessoas serem mais autênticas, demonstrarem mais a sua individualidade. Nesse sentido, os homens, eles demonstrariam a fundo, assim, todo a sua socialização para serem competitivos, para serem menos altruístas, etc. E as mulheres, sendo autênticas, sendo quem elas são, elas vão demonstrar altruísmo, valores de coletividade. E que numa sociedade com alta desigualdade social, aí no cenário oposto, você teria, as mulheres responderiam a esses questionários de percepção climática muito em linha com o discurso dominante, que é o discurso dos homens. Então, elas não vão ser exatamente quem elas são, né? E aí você vai ter um gap, às vezes, de preocupação ambiental menor. E aí, por isso, no último tópico, né? Eles analisam várias nações ricas e encontram um gap de gênero significativamente maior do que em nações pobres, no que tange preocupação ambiental climática. Por isso que eu trouxe esse slide para dizer assim, pode ser que os resultados sejam totalmente diferentes, porque pode ser que impere essas outras hipóteses daqui, que eu não estou testando, né? Mas que é interessante de discutir aqui. Daí o objetivo dessa pesquisa, né, só retomando aqui, foi avaliar as diferenças de gênero na percepção climática, utilizando os dados desse questionário de mudanças climáticas e percepção dos brasileiros, na percepção dos brasileiros, que foi encomendado pelo Instituto de Tecnologia, tem uma representatividade da população brasileira, é o que eles colocam lá, em termos de idade, de raça, de região, de cidade, enfim, tem muitas variáveis esses dados. Ele é em parceria com o programa de Yale, então eles utilizam o mesmo questionário que eles, praticamente, é uma tradução das perguntas que tem lá, mas tem perguntas a mais como que refletam a realidade brasileira, como perguntas a respeito da Amazônia, de queimadas na Amazônia, que eu não explorei também tanto aqui não explorei, na verdade, praticamente nesse primeiro trabalho. E esse é um pouco dos dados. Quem fez a pesquisa foi o Ibope. Depois eu vou mostrar quais são as variáveis que tem nele, mas o questionário ele surge nesse contexto. É um questionário anual também, a gente já tem 2 anos. Eu imagino que ano que vem já vai sair o desse ano. E aí, enfim, testar os 6 argumentos teóricos relacionados às diferenças de gênero, no que tange conhecimento científico, preocupação e proatividade ambiental. E aí, uma prévia dos resultados. Bom, as hipóteses aqui eu já li, mas eu vou passar rapidinho nelas. Assim, eu basicamente o que eu coloco aqui como rejeito, né? Rejeito a hipótese nula de que a variável de gênero ela é insignificante, ela não tem nenhuma relação com a variável dependente. Então, quando eu rejeito a hipótese, significa que existe essa relação. Para a hipótese, ou seja, o que foi que eu encontrei, né? Que as mulheres elas têm menos conhecimento científico do que os homens, de fato, isso aparece nos resultados da regressão, de que elas tendem a superestimar o próprio conhecimento científico mais do que os homens. As mulheres elas apresentam maior também preocupação ambiental sobre as mudanças climáticas do que os homens, e elas são mais proativas no engajamento climático ou ambiental. Eu não rejeitei as hipóteses de que as mulheres elas apresentam maior preocupação sobre efeitos específicos. Para essa hipótese especificamente, eu não encontrei significância no beta da regressão, e nem para a hipótese de relevância econômica, ou seja, de que elas vão privilegiar mais a proteção ambiental do que a economia. E aí, indo agora para os dados e a metodologia do trabalho. Primeiro, em relação aos dados, eu já falei um pouco, eu acho que aqui de informação nova é só que
O primeiro ano foi feito pelo IBOP e o segundo ano de pesquisa foi feito pelo IPEC, Inteligência, e foram combinados para essa pesquisa especificamente os dados de 2 anos. Então, estou usando 2020 e 2021, que foi a última edição divulgada até o início dessa pesquisa. Qual é a estratégia empírica agora do trabalho? Que eu usei a estratégia empírica basicamente do McCreight 2010, até a construção dos índices para determinar o que é conhecimento científico, para mensurar o que é conhecimento científico, para mensurar o que é preocupação ambiental. Eu utilizo a mesma estratégia empírica que a dele. Começando por conhecimento sobre as mudanças climáticas. Ele é um índice somatório de 3 variáveis do questionário. Aqui o objetivo é medir a acurácia científica. Então, por isso que eu tenho ali, para crença, causa e consenso científico, um valor de 0 ou 1. Ou seja, a pessoa precisa ser bem... ela precisa responder a pergunta certa. Não abre margem aqui para mais ou menos, não sei, enfim. Então, primeiro, existe ou não mudanças climáticas, né? A primeira pergunta. Se a pessoa acredita ou não, na verdade, né? Se ela acredita, 1, se ela não acredita, 0. E aqui, para essas 3 perguntas, eu estou utilizando como base o relatório do IPCC. Causa. Qual a causa principal? Se ela respondeu às ações humanas, 1, caso contrário, 0. E consenso científico, de que existe consenso científico de que as mudanças, de que o aquecimento global está acontecendo. 1, se isso, caso contrário, 0. Esse é o primeiro índice, ICMC, o Índice de Conhecimento sobre as Mudanças Climáticas. Depois a gente tem o índice de preocupação com as mudanças climáticas, que ele também varia de 0 a 3, mas ele não é, as perguntas que o compõem não é só 0 ou 1, até porque as respostas elas são mais, tem uma escala, né? Então, quão preocupado, a pergunta, quão preocupado você está com as mudanças climáticas? Aí a pessoa pode responder um pouco, preocupado, muito preocupado, e a escala foi 0, 0,33, 0,67 e 1, sempre de 0 a 1. Ameaça a família, então você acredita que o aquecimento global pode ameaçar a sua família, a si próprio ou a sua família? E aí essa mesma escala, e a importância do aquecimento global. E aí isso compõe o índice de preocupação com as mudanças climáticas. Depois a gente vem para a parte de aquela hipótese sobre subestimar ou não o próprio conhecimento. Uma das perguntas do questionário é o quanto você sabe sobre o aquecimento, o quanto você acha que sabe, perdão, sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, 0, pouco, a 1. Então, também tem o 0,33, o 0,67. Então, ela varia de 0 a 1, essa pergunta. Depois eu construo o índice de produtividade ambiental, que isso não tem no paper do McCreight, mas eu vi uma oportunidade de fazer isso por essas variáveis que tinham. Faço também um índice somatório, e essas 7 perguntas que compõem o índice, elas são bem objetivas. Elas perguntam, você costuma separar o lixo, sim ou não? São perguntas de sim ou não, então foi 0 ou 1 de valor ali da resposta da pergunta. Utiliza energia limpa em casa? Já deixou de comprar um produto que prejudica o meio ambiente? Já participou de manifestação abaixo-assinada sobre as mudanças climáticas? Oi. Posso fazer uma pergunta? Quando você pergunta se utiliza energia limpa em casa, isso é especificado no questionário? O que significa você usar energia limpa em casa? Não é especificado. Não é especificado no questionário. Ah, tá. Não, tá bom. Não, é porque é para a pessoa ter certeza que ela está respondendo sim e não. Tá. É verdade. Aí depois, já votou em algum político em razão de propostas sobre o meio ambiente? Já doou para instituições de defesa do meio ambiente e já compartilhou informações sobre o meio ambiente? É basicamente essas 7 perguntas. E depois, a pergunta que, assim, essa pergunta daqui que eu utilizo para explorar o trade-off entre economia e meio ambiente, eu entendo que ela não é suficiente para explorar essa dimensão.
que é basicamente a pergunta: você concorda ou discorda? As camadas na Amazônia são necessárias para o crescimento da economia? Foi o que eu encontrei de mais próximo para tentar ter um cheiro ali do que dessa hipótese, mas o que outros estudos utilizam, eles usam dados sobre empregabilidade, sobre parentalidade, que esse questionário não inclui. Então, a gente não sabe se o entrevistado ele tem família, se ele tem filho, se ele trabalha, se ele está desempregado, que eu acho que seriam variáveis importantes para caracterizar a dimensão econômica, né? Mas eu coloquei aqui para, enfim, para ver e não deu significante. E aí as variáveis explicativas que eu estou usando, gênero, que aqui só tem lá no questionário se é homem ou mulher, o índice, aí eu construí como em paralelo, similar, na verdade, ao índice de conhecimento sobre as mudanças climáticas, o índice de conhecimento sobre as queimadas na Amazônia e o índice de preocupação sobre as queimadas na Amazônia, porque tem perguntas similares às que eu li, mas especificamente sobre a Amazônia, eu coloquei como variável explicativa. Proximidade da capital, eles perguntam se eles verificam se a pessoa mora no interior, na periferia ou na capital. Na periferia da capital, no caso. Religião, idade, classe, escolaridade, ideologia política, raça, origem da água na casa, rua do domicílio, se ela é asfaltada, pavimentada, asfaltada ou pavimentada, ou se ela não tem asfalto. Conectividade com a internet. São as variáveis principais. Vou perguntar de novo, outra dúvida. No caso de classe, como que eles definem no questionário classe? Eles dão valor de renda? Como que eles fazem para a pessoa que vai responder? Nossa, eu preciso lembrar agora. Não, tudo bem. É só não, a pergunta... No questionário tá as classes mesmo, A, D, A, B, C. Eu não lembro, mas eu posso te responder depois, mas eu acho que ela tá assim. Mas, tá, porque teoricamente deveria ter deveria ter uma classificação lá, no que eles chamam de A, né, B, C, etc. Sim. E a religião é uma variável bem importante, eu acho. Religião, eles perguntam qual é a religião. E aí, então tem lá, na verdade, a religião específica da pessoa. Sim. E aí eu coloquei 0 ateu. Tá. Mas aí não pergunta questões de família. Se a pessoa é casada, nada. Tem filhos. Tem idade. Tá. Idade tem. Que pena que eles não perguntam de família, né? Sim, eu levei esse feedback, inclusive, eles enfim, eu acho que vão considerar, não sei, porque quanto mais perguntas, mais caro, né, também para fazer a pesquisa, mas eu levei esse feedback também. Tá bom. Aí, sobre o modelo, para conduzir as análises propostas, foram escolhidos os modelos mínimos quadrados, como modelo básico, é o que o McCreight usa, mas tem um outro trabalho muito similar que usa regressão robusta, e como eu verifiquei não normalidade nos resíduos, por conta de presença de outliers, então eu resolvi fazer os dois modelos enfim, porque eu acho que iria lidar melhor com essa questão do que fazer simplesmente mínimos quadrados. Daí agora eu vou para os resultados. Aqui, essa primeira tabela daqui, eu vou só apresentar os coeficientes das perguntas principais e dos índices. Depois eu vou para as tabelas de regressão. Então, vamos lá. Conhecimento sobre as mudanças climáticas. Aqui eu fiz a regressão de cada pergunta e a regressão do índice depois. Então, a gente tem aqui que quando se pergunta sobre acha que a principal causa do aquecimento global são as ações humanas, a gente vê, lembrando que mulher é 1 e homem é 0, né? No nosso conceito ali de gênero. Então, a gente tem um beta aí negativo e significante. As mulheres respondem menos assertivamente a essa pergunta. Quando a gente olha a média do índice de conhecimento sobre as mudanças climáticas, né, o ICMC, a gente tem aqui que as mulheres elas
marginalmente têm menos conhecimento sobre as mudanças climáticas do que os homens. E aí, indo para a tabela de regressão dessa, dessa primeira parte, a gente tem aqui, eu vou destacar alguns resultados, né? Primeiro, essas três variáveis daqui, a gente tem a preocupação, né, o IPMC, o conhecimento sobre queimadas e a preocupação sobre queimadas também na Amazônia. Ambos dão significante e positivo. Ou seja, mais preocupado, maior conhecimento, mais conhecimento sobre as mudanças climáticas, sobre queimadas na Amazônia, maior conhecimento geral sobre mudanças climáticas, enfim. Aí tem esse outro grupo daqui de variáveis, que é a idade e escolaridade, que eu achei bem interessante, né? Deu que quanto mais jovem e quanto menos escolarizado, mais conhecimento sobre as mudanças climáticas. O que eu levanto aqui é a hipótese de que talvez a educação climática, né, atinja sobretudo a juventude, e talvez por vias não formais, né, de educação formal, porque quando a gente está contando escolaridade aqui, é educação formal, é escola, é universidade, enfim. Então, eu acho que fica aí para refletir o porquê, né, desse resultado. Raça e ideologia política. Isso, de ideologia política sempre aparece significante nas regressões que eu fiz, e negativo. Lembrando que esquerda é 1, direita é 0, centro tem um valor ali intermediário. No geral, pessoas mais à esquerda, elas demonstram mais conhecimento sobre, desculpa, ao contrário, mais conhecimento sobre as mudanças climáticas do que pessoas mais à direita. Raça não deu significante. Aqui a gente tem as categorias de raça definidas pelo IBGE. Não, desculpa, não, a gente tem aqui uma variável dummy, que 0. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu não lembro. Já faz um tempo que eu fiz essa pesquisa. Cadê? Raça 0 é não branco e 1 é branco, né? Se eu fosse fazer um dummy para cada raça, eu teria um problema de multipolaridade. Então, eu escolhi a raça branca aí para fazer essa análise. Ops. Peraí, como é que você fez a variável de religião? Não entendi. No questionário é perguntado qual a sua religião. Ah, Então, se a pessoa ela demonstrou uma religião ou se ela é agnóstica, eu atribuí 1. Caso contrário, se ela falou que ela era ateu, era 0. então, é 1 se ela fala a religião dela, né? Então, por exemplo, Se a ela- católica é 1, aí 0 se é ateu. Não. 1 é ter alguma religião, independente de qual seja. E 0 é ateu. Ah, tá. Então, o grupo base é ser ateu. Tá. Isso. Tá. E aí, no caso da raça, você dividiu em 2, né? Brancos 0 e não não branco brancos. e 1 branco. Isso. Tá. Não, tudo bem. Tá. Isso. Aí, por fim, Quem que é também tem o 1 na perguntas. raça? Porque a raça não deu significante só Não no MQO. significante. Deu a Raça, 10%, a 10%, né? raça, eu acho que um é branco, 1 é né? branco? Isso, Ah, tá. isso. Tá bom. Então, mas é bem, Verdade, bem ela deu fraca. significante no É, MQO. tá. Não, tá. Aí a religião não dá significante. Tá. Que coisa, né? Aqui não. Aqui não. Mais para frente, Isso é para um ano só ou para 2 anos? Como é que você fez? eu agrupei questionário de 2 anos. Empilhei as duas bases. Mas você não tem tem a variável de Tem. tempo, tá? Ah, De tá. ano. Ah, tá. Sim. Tá, então você tem o efeito fixo de ano. Tem. Tá. Tá bom. Perfeito. E aí, por fim, acho que o outro que eu destaco aqui, eles perguntam também por onde você costuma se informar, né?
Não, se você costuma. São várias perguntas. São assim: você costuma se informar mais por jornais? Você costuma se informar mais por rádio? Você costuma se informar mais por WhatsApp? E assim sucessivamente para todas as variáveis de veículo de informação que a gente tem aqui. E aqui deu que pessoas que se informam mais por jornais têm menos conhecimento sobre as mudanças climáticas. Por jornais impressos ou revistas impressas, no caso, né? Que só são impressos nessa categoria. Aí, vou seguir. Agora a gente vai para a percepção sobre o próprio conhecimento. Que deu significante e negativa. Aí eu vou mostrar agora a tabela, que acho que vai ficar mais claro também. O que é que eu estou olhando aqui? Aqui tem duas regressões, apresenta as duas regressões robustas, não apresentei MQO aqui, com a diferença de ter colocado uma variável interativa de gênero e do índice de conhecimento sobre as mudanças climáticas. Olhando primeiro sem essa variável de interação, né? O que a gente tem é que a variável de gênero ela é negativa e significante, mostrando que as mulheres elas percebem, elas acham que sabem menos, mesmo controlando por quanto de fato elas sabem, que é o ICMC, é a variável de índice de conhecimento sobre as mudanças climáticas. E quando a gente olha a variável de interação, ela dá positiva, sugerindo que essa diferença ela é menor entre os que sabem mais e maior entre os que sabem menos sobre as mudanças climáticas. Essa é a interpretação dessa variável. E aí tem outras variáveis aqui interessantes. Idade, né? Então a gente... É bem marginal, né, o resultado, mas deu significante de que os mais velhos acham que sabem mais. Classe social, também as pessoas de classe mais alta, elas acham que sabem mais. Ideologia política, pessoas da esquerda acham que sabem mais sobre as mudanças climáticas, enfim, e essas foram os principais dessa parte. Seguindo para a preocupação agora. A gente tem aqui que duas variáveis que deram significante. Primeiro, sobre a pergunta de achar se o aquecimento global é importante ou não. Ali as mulheres acham marginalmente que mais do que os homens que é uma questão importante. E quando a gente olha o índice de preocupação sobre as mudanças climáticas, ele dá positivo. Não, peraí. Isso. Ele dá positivo e significativo, né? E aí eu vou para as tabelas também. Agora. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, né? A variável de gênero, ela é significativa em cada um dos modelos. A diferença entre os modelos é que todas são regressões robustas, mas a gente vai colocando cada uma ali das variáveis de socialização de gênero de maneira separada. Na primeira regressão a gente não tem nenhuma, a gente vai colocando uma a uma, e na última regressão a gente tem todas as variáveis. Primeiro, a gente vê que a variável de gênero ela é positiva em todas as regressões, sugerindo que as mulheres elas são de fato mais preocupadas do que os homens com as questões climáticas, e super significativo também. Em seguida, a gente olhando o conhecimento científico, né, ele também é positivo e significante, ou seja, mais conhecimento sobre as mudanças climáticas, maior preocupação sobre o tema. Quando a gente vai para a religião, aqui ela aparece como positiva e significativa, e isso é bem diferente dos resultados dos outros da literatura que eu levantei, que geralmente a religião ela dá negativa ou não significante. Aqui o resultado, a interpretação de que pessoas mais religiosas, que têm alguma religião, elas são mais preocupadas também com os efeitos das mudanças climáticas. Em seguida, eu não destaquei os outros em seguida, mas a gente tem aqui o modelo completo. O que é o IPA? O IPA é o de proatividade ambiental.
Então, pessoas Ah, mais proativas, elas também são mais acreditam preocupadas. mais. E ICQA? É o conhecimento sobre as queimadas na Ah, tá. Amazônia e preocupação sobre as queimadas na Ah, Amazônia. tá. Tá. Aqui eu acho que outros resultados. Eu acho que talvez se mexer um pouco em como você mexeu, construiu a religião, talvez talvez você consiga melhorar o resultado. Não sei. Você diz. Andressa, André, Hum. que está falando, eu queria te dar uma sugestão nas tuas tabelas, aproveitando a pergunta da Lorena, né? Essas siglas que você coloca, eu sugeriria você colocá-las não exatamente por extenso, mas de alguma forma que a gente saiba o que é, fica mais fácil para a gente acompanhar e fazer a interpretação dos resultados, tá? Perfeito, obrigada, André. Qual que seria, Lorena, a sua sugestão sobre a variável de religião? Assim, você tem alguma ideia? Seria, talvez, olhar cristão, não cristão, né, já que é a religião dominante no Brasil. Pode ser. Só uma É, ideia. Não, é porque você pode testar, né? sim, Uh, Talvez essa pode ser uma ideia mesmo, sim. porque aí É, vai cristão a maioria, né? sim, E aí você compara com o resto. Isso é uma possibilidade para ver se, se, se muda algum resultado. perfeito. Perfeito, obrigada. E, bom, então aqui a gente tem a regressão completa que eu destaquei. Eu chamo atenção de novo aqui para ideologia política, né? De novo aparece que pessoas mais esquerdas elas demonstram maior preocupação. Ah, eu não falei sobre o que é a construção dessa variável de ideologia política, né? Mas a pergunta no questionário ela fala assim: normalmente você, algo assim, normalmente você é identificado como uma pessoa à esquerda no espectro político, de centro ou de direita, assim, pelas pessoas, né, que à sua volta e por você mesmo, algo nesse sentido. E aí as opções de resposta é essa, esquerda, centro e direita. E aqui também aparece que pessoas que se informam, costumam se informar por WhatsApp, elas também demonstram mais preocupação com as questões ambientais, enfim. Ah, e também tem a variável de conectividade. Pessoas que têm maior conectividade com a internet, elas também se preocupam mais do que, em média, do que as pessoas sem tanta conectividade. E por fim, aqui a gente tem o trade-off entre economia e proteção ambiental. Ela não teve significância. Então não vou apresentar a tabela, mas eu vou apresentar aqui ah, ah, basicamente a pergunta e o que as pessoas responderam, homens e mulheres, né? Concordo, não concordo. É bem parecida a porcentagem, de fato, sobre se as queimadas na Amazônia são necessárias para o crescimento da economia. Em seguida, a gente vai para a proatividade ambiental. A proatividade ambiental foi a que deu o maior coeficiente beta, deu super significante também para a variável de gênero. Ela é a composição, só lembrando, aí eu trouxe esse gráfico daqui, que é só, enfim, a porcentagem ali da base de dados, se já separou o lixo, se utiliza energia limpa, enfim, todas aquelas perguntas que compõem o índice de proatividade. E aí agora mostrando a tabela de resultados, né? A gente tem aqui a regressão de MQO e regressão robusta. A gente vê que gênero é significante para determinar engajamento com atitudes a favor do meio ambiente, conhecimento científico, que é o ICMC, preocupação ambiental também, ela é super significante. E aí aqui
aquela hipótese, né, não hipótese, né, não coloquei como hipótese, mas um dos trabalhos, um dos trabalhos da literatura, ele fala que conhecimento científico ele não é tão relevante para determinar engajamento, né, mas sim preocupação, de fato, e sim, valores altruístas, né, e eu acho que isso traz essa tabela ela mostra um pouco disso, né? A gente vê que conhecimento científico ele é significante, mas é bem marginal e preocupação não, ele é super significante. Pessoas mais preocupadas se engajam mais em atividades, em ações de engajamento pró-ambientais, em favor do meio ambiente. A gente também tem aqui ah, idade, que deu negativo, então a juventude, a população mais jovem se engaja mais também, religião, pessoas religiosas se engajam menos. Esse é o resultado, né? Apesar de elas se preocuparem também mais, tipo, pessoas religiosas se preocupam mais que pessoas não religiosas, mas aparentemente pessoas religiosas elas se engajam menos, elas são menos proativas. Ah, É o que o resultado mostra. Também classe social, ela dá super significante, então pessoas de classes mais altas estão mais engajadas na luta climática por esse resultado. Raça, ela aparece como significante aqui também, né? Pessoas brancas, elas estão mais engajadas na causa também de mudanças climáticas. E ideologia política, novamente, significante e negativa, né? Pessoas da Você sabe o que eu esquerda. estava pensando? Escolaridade não dá significante, né? Não. Porque talvez, mas a classe social dá. Talvez valesse a pena rodar depois sem a classe social para ver se escolaridade aparece significante, porque pode ser que acabe que a classe social está pegando efeito de escolaridade. Perfeito, pode ser. Faz sentido. Eu só vou falar mais uma vez só de religião para não ficar batendo na mesma tecla, mas eu estava pensando que o que você falou de cristão e não cristão é legal também, mas você pode também fazer uma variável dummy, por exemplo, católico e não católico, e uma outra, por exemplo, evangélico e não evangélico. São duas. Sim. E aí ver se dá alguma coisa diferente. Legal. Não, bem legal, bem interessante. Faz sentido, obrigada. Eu acho que aqui é isso assim, que vale mais destacar. E aí eu vou para a parte final, já que também o tempo tá correndo, que é o resultado geral do trabalho, né? Como eu falei, gente, é um trabalho bem preliminar, assim, sobre isso, mas eu acho que traz algumas discussões, traz alguns insights para a pesquisa também. O resultado geral foi que as mulheres elas têm menos conhecimento sobre as mudanças climáticas, mas é bem marginal, mas elas são muito mais preocupadas com os impactos aqui no Brasil, com os impactos olhando a população brasileira. Existe um gap de gênero na preocupação climática, então a preocupação, além de ser explicada pela diferença de gênero, ela também é explicada pelo conhecimento científico, ou seja, a educação climática ela gera sim mais inquietude sobre essas questões, sobre as mudanças climáticas. Por outro lado, o conhecimento pouco impacta no engajamento com a causa climática, que é mais influenciada positivamente pela preocupação. Pessoas menos preocupadas são mais proativas. E, em suma, as mulheres elas carecem mais de educação climática, é isso que o resultado traz. E, assim, quando a literatura, uma coisa que eu não falei, mas a literatura fala sobre a diferença de socialização durante a escola, que isso explica, né, a diferença de conhecimento científico, mas eu acho que valeria explorar também, no caso do Brasil, outras coisas, como a gente sabe que a evasão escolar, estudos mostram isso, é maior na população feminina, né, por questões relacionadas muitas vezes à gravidez na adolescência. Então, eu imagino que isso impacte também nível de conhecimento científico, que não é algo que a literatura desses países desenvolvidos trazem tanto, né, essa questão de evasão escolar. Bom, e por fim, essa preocupação maior das mulheres se reverte mais em ação ao enfrentamento à crise climática. Eu acho que esse é um pouco da interpretação
que eu tive. E eu coloquei também um slide aqui sobre pesquisas futuras, só ideias aqui de como vulnerabilidade afeta a preocupação e engajamento, as mulheres são mais vulneráveis às mudanças climáticas no Brasil, existem diferenças entre raças, né, na percepção climática, que pode ser um tema também mais explorado. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigada. Gente, eu vou abrir para perguntas. Ó, tem uma aqui da Ana, está escrito iPhone de Ana. Eu não sei que Ana que é. Eu acho que a Ana não está mais aqui, estava no chat. Você fala, Lorena? Não, Andressa, você está vendo o chat? Deixa eu ver aqui. Tô vendo. Tô vendo. Ela perguntou se vocês fizeram alguma validação do quanto a pessoa sabe, tipo, as 5 perguntas de conhecimento financeiro. Peraí, acho que tem uma diferença em estar alerta do problema é saber sobre o problema. Não precisa responder, até porque eu preciso. Tá. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela. Eu acho que ela... o chá. Não. Eu acho que ela está perguntando porque as perguntas foram sobre a percepção do conhecimento, né? Mas vocês teve alguma pergunta em relação ao, de fato, de conhecimento da pessoa? Sim. Esse é o ponto que eu acho do. Cadê? Aqui. Esse é o ponto que eu acho interessante aqui, porque a gente pergunta o quanto você acha que sabe, né? Então é uma percepção dela do quanto ela acha que sabe. Mas ao mesmo tempo a gente verifica o quanto ela sabe, pelo índice de conhecimento das mudanças climáticas, que são perguntas objetivas relacionadas à causa, à crença e a consenso científico. Então, controlando pelo quanto ela sabe, ainda assim ela acha que sabe menos, em média, do que os homens. Acho que esse é o ponto aqui, de olhar se as mulheres elas subestimam mais o próprio conhecimento do que os homens sobre as mudanças climáticas. Não sei se teve mais aqui no chat. Tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Andressa, sobre... Você falou que o instituto que fez essa pesquisa mudou do primeiro para o segundo ano, né? É isso? Teve alguma alteração metodológica na pesquisa, de amostragem, ou mesmo das perguntas? Elas foram alteradas ou ficaram exatamente iguais? Como que você fez para usar as duas pesquisas? Perfeito. A metodologia foi a mesma, tiveram mudanças em algumas perguntas, tipo de como eles classificaram as respostas, mas eu não usei nenhuma pergunta que teve mudança. Assim, basicamente 90% foi igual, então eu consegui utilizá-las. E aí tiveram perguntas novas que surgiram na primeira edição que eu não utilizei. E foi no estado do Rio de Janeiro, é isso? Não, no Brasil todo. No Brasil todo. Tá bom, obrigada. Tem lá também informação de cidade, informação de região. Tá bom, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer a Andressa. Muito obrigada pela apresentação. Trabalho muito interessante. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Andressa. Continue seu trabalho, não pare. Tente publicá-lo. Obrigada, e obrigada por ter vindo aqui apresentar no GFAM. Obrigada. Assim, eu fiquei muito orgulhosa de ter feito, porque foram 3 meses sozinha, como eu falei, sem orientação, mas, sabe, o gosto pelo tema, pela pesquisa. Acho que eu sei que tem muita coisa para melhorar, enfim, nem se compara com os trabalhos que são apresentados aqui, mas eu fico orgulhosa por ter feito isso, assim,
sozinha, enfim, e por um tema que eu acho que é muito relevante, né? Tem muita coisa, e eu acho que é original, assim, essa pesquisa. Eu não sei se tem semelhança, se tiverem, vocês mandem, olhando o Brasil, mas pelos dados serem muito recentes, né, eu consegui trazer algo muito original também, assim, em termos de resultado. Então, Não, fico muito feliz mesmo, também pelo espaço, pelo feedback, e quero continuar. faz bem, E ficou continue. linda também. E ficou linda a apresentação. Muito Obrigada. bom. Então, eu só vou aqui encerrar a gravação, tá bom? Então, eu queria agradecer a Andressa e eu vou encerrar a gravação.